Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 30 de abril de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dê essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela final do Campeonato Pernambucano. Vamos começar de uma forma diferente hoje, que é um jogo de extrema importância por se tratar de uma final. Só que antes quero relembrar o nosso bilhete pronto que foi disponibilizado na quinta-feira, dia 28 de abril. Foi uma tripla muito bem elaborada, inclusive foi convertida em green. Foi vitória da equipe do Leicester com empate, o jogo foi 1-1, Leicester e Roma. Vitória do RB Leipzig, o Leipzig venceu de 1-0. E deixamos também lá como grande opção Chelsea com empate, um clássico lá diante do Manchester United. Foi 1-1 jogo, então vai aparecer neste momento o nosso bilhete convertido em green para a tropa Clash Bet. Sem mais delongas, vamos para a final do campeonato pernambucano. Retrô versus Náutico. Esse jogo será na Arena de Pernambuco. Como o primeiro jogo foi 1-0 para a equipe do Retrô no Estádio dos Aflitos, o Náutico precisa de uma vitória de 2-0 para conseguir o seu bicampeonato, já que é o atual campeão pernambucano. O Retrô tenta surpreender, enfrenta uma equipe gigante, mesmo estando com o resultado a seu favor. A equipe do Náutico é uma equipe gigante, tem mais história do que o Retrô, claramente óbvio isso, né? Já que o Retrô é uma equipe nova que busca o seu primeiro título. Bom, o Náutico sofreu gol nos últimos 4 confrontos diante do Retrô, e a sequência das equipes, o Retrô vem de 4 vitórias consecutivas, a 8 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 8 jogos de invencibilidade, tem a 4 jogos sem saber o que é sofrer gols. Nos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar, e em 4 de 5 saiu mais de 4,5 cartões. Já a equipe do Náutico, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Retrô, o Náutico que não conseguiu vencer o Retrô ainda na atual temporada, com 2 derrotas nos aflitos, 2-1 e 1-0. E lembrando que a vitória do Náutico para o Retrô, diante do Retrô, nos últimos 4 confrontos, foi justamente na Arena de Pernambuco. O Náutico venceu por um placar de 4-1. Então, resultado mais que suficiente para o Náutico conseguir o título aí do Pernambucano. Bom, o Náutico entrou com um time alternativo diante do CRB, conseguiu a vitória. Não foi a equipe que vinha sendo titular, mas foi uma boa equipe. Surpreendeu a equipe do CRB como já era esperado. A equipe do Náutico jogou melhor. Bom, para essa partida, não tenho dúvida que o Giancarlo vai querer mostrar um pouco mais de serviço, já que tem o Ailton e outras peças na sua cola na Série B. O Jean vai ter que jogar muito nessa partida e não tenho dúvida que vai acontecer. Claro que o Retrô tem o seu principal atacante, artilheiro do campeonato, mas o Náutico é o favorito a vencer essa partida, não tenho dúvida. Vamos pegar a vitória da equipe do Náutico com empate a nula e uma dica um pouco usada que é claramente o correto, fora vence, probabilidade 3-1, fora. Agora vamos continuar do início novamente, retornando ao menu principal e indo para o jogo da Inglaterra Premier League, o jogo do Newcastle versus Liverpool, o início às 8h30. Na classificação, a equipe do Newcastle vem na nona colocação, em 34 jogos disputados com 43 pontos conquistados, 40 gols sofridos, aliás, 40 gols marcados, 55 gols sofridos. Enfrenta o Liverpool, que vem na segunda colocação, na cola do Manchester City, com um ponto de desvantagem do atual líder. Em 33 jogos disputados, com 79 pontos conquistados, 85 gols marcados, 22 gols sofridos.
Atuando em casa, a equipe do Newcastle é uma equipe que continua na nona colocação, em 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 24 gols marcados, 26 gols sofridos, 27 pontos conquistados. O Liverpool, atuando fora de casa, vem na terceira colocação, em 16 jogos disputados, com 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 40 gols marcados, 15 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu ambos marcas, em 5 de 7, mais que 2,5 gols, em 9 de 10, menos que 5 cartões. O Liverpool vem a 10 confrontos sem derrotas e venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8. Bom, em duelos individuais, ambas as equipes vêm de 4 vitórias consecutivas. O Newcastle, em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteios. O Liverpool vem a 11 jogos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. E nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Liverpool 3-1. Não tenho dúvida que vai ser um jogo duríssimo para a equipe do Liverpool. O Newcastle vem jogando bem, atuando em casa, mas enfrenta uma equipe que tem o melhor ataque da competição, quer de todas as formas tomar esse título do Manchester City. Tem aí a segunda melhor defesa da competição, vai ser um jogaço, mas em minha opinião, o Liverpool é o favorito e tem total condições de vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos pegar vitória do Liverpool e a probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo do Leeds United versus Manchester City, com início às 13h30. É um jogo um pouco arriscado para o Manchester City. O Leeds United sempre vem levando a melhor diante do Manchester City atuando em casa. Mas o Leeds United não vem bem na tabela, vem na 16ª colocação. Em 33 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 38 gols marcados, 68 gols sofridos. Enfrenta o Manchester City, que é o atual líder, com 33 jogos disputados, 80 pontos conquistados, 80 gols marcados, 21 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Leeds United é uma equipe que vem na 17ª colocação, em 16 jogos disputados, com 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 18 gols marcados, 30 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Manchester City vem na primeira colocação no ranking, em 16 jogos disputados, com 12 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 30 gols marcados, 8 gols sofridos, 39 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 dos últimos 10 saiu mais que 2,5 gols, em 9 de 10 menos que 5 cartões, em 5 de 7 ambos marcam. O Leeds United sofreu gol nos últimos 7 confrontos. Lembrando que em duelos individuais a equipe do Leeds United vem a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteios. Já a equipe do Manchester City vem de 3 vitórias consecutivas, em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gols, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteios. Vale lembrar que o último confronto foi 7-0 para a equipe do Manchester City atuando em casa. Vale ressaltar que o último confronto pela Champions, a equipe do Manchester City levou a melhor diante do Real Madrid, um jogaço, foi 4-3 para a equipe do Manchester City. Então, vem com alta confiança diante do Leeds United, mas ainda assim eu acho o jogo um pouco equilibrado. O Leeds United joga em casa, os últimos 3 confrontos em casa não perde para a equipe do Manchester City. Claro que faz muito tempo, mas ainda assim o Manchester City é o favorito a vencer essa partida. Está na briga aí diante da equipe do Liverpool nessa liderança, mas a princípio acredito que o Leeds United pode segurar o Manchester City ao intervalo. Então é um bom jogo para acreditar no jogo para ambos marca ou mais de 2,5 gols. Nessa partida não irei em probabilidade. Bom, retornarei com essa dica no decorrer do vídeo. Vamos agora para a Espanha La Liga, o jogo do Real Madrid versus Espanhol, com início às 11h15. Vale lembrar que a equipe do Liverpool também venceu pela Champions 2-0 diante do Villarreal. O Real Madrid é o atual líder em 33 jogos disputados, com 78 pontos conquistados, marcou 69 gols, sofreu 29. Enfrenta o Espanhol na 13ª colocação, em 33 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 37 gols marcados, 45 gols sofridos. Já atuando em casa, o Real Madrid é o primeiro colocado novamente,
em 16 jogos disputados, com 11 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 34 gols marcados, 13 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Lembrando que o Real Madrid, Sevilha e Atlético de Madrid têm 37 pontos atuando em casa, e o Sevilha fez a mesma campanha do Real Madrid atuando em casa. O Espanhol, atuando fora de casa, e na 18ª colocação, em 16 jogos disputados, com uma vitória, 5 empates e 10 derrotas, 14 gols marcados, 28 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões, em 7 de 9 menos que 3 gols, em 4 de 5 menos que 11 escanteios. O Real Madrid foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 8 dos últimos 10 confrontos. O Espanhol sofreu gol nos últimos 5. Em duelos individuais, o Real Madrid sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 7 são menos que 5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteios. Em 6 de 7, ambos marcam. Em 9 de 10, mais que 2,5 gol. O Espanhol, em 5 dos últimos 7 jogos, são menos que 11 escanteios. Em 6 de 7, menos que 3 gols. E nos últimos 7, mais que 4,5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, deu Real Madrid. Para esta partida, o Real Madrid pode ser campeão nessa partida. O vice-líder Barcelona tem 63 pontos, ou seja, o Real Madrid conseguindo uma vitória chegaria a 81 pontos. O Barcelona, vencendo as suas próximas 5 partidas, conseguirá chegar aí a uma boa pontuação também, mas não alcançará mais a equipe do Real Madrid. Então, pode ser campeão nessa partida. Não tenho dúvida que vai levantar mais um troféu a equipe do Real Madrid, que tem uma dupla de ataque que vem dando moral aí, que é o Vini Júnior e o Benzema. E tem até o Rodrigo aí nesse trio de ataque. Por esse retrospecto, vamos estar acreditando na vitória do Real Madrid. Então, casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Alemanha Bundesliga, o jogo do Mainz versus Bayern de Munique, com início às 10h30. Na classificação, o Mainz vem na 10ª colocação, em 31 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 43 gols marcados, 41 gols sofridos. Enfrenta o Bayern de Munique na primeira colocação, em 31 jogos disputados, com 75 pontos conquistados, 92 gols marcados, 30 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Mais vem na 4ª colocação, em 15 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 28 gols marcados, 8 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Bayern de Munique vem na primeira colocação, em 15 jogos disputados, com 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 46 gols marcados, 17 gols sofridos, 35 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 5 saiu ambos marca, nos últimos 7 saiu mais que 2,5 gol. O Mais sofreu gol nos últimos 20 confrontos, foi a primeira equipe a marcar em 4 dos 5, e o Bayern sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Mais vem a 5 jogos sem vitória. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 7, menos que 11 escanteios. O Bayern vem a 4 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteios e menos que 5 cartões. E nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, de 2-1. Bom, o Bayern de Munique quer conseguir mais um título da Alemanha Bundesliga, tem 75 pontos, ou seja, uma boa pontuação aí diante do vice-líder Borussia Dortmund, que perdeu para o Bayern. Então, 12 pontos de vantagem. Vai ser muito complicado o Bayern perder esse título para o Borussia Dortmund. Tem o Lewandowski, que está jogando muito. Tudo bem que o Dortmund tem o Haaland, mas está complicada a situação. O Bayern tem o melhor ataque da competição e a melhor defesa, marcou quase 100 gols no campeonato. Então, não tenho dúvida que poderá vencer mais uma, sim. Por esse retrospecto, vamos pegar essa vitória do Bayern. Fora vence e a probabilidade 3-1 fora. Continuando, vamos para a França Liga 1, o jogo do Rennes versus Etienne, com início às 16 horas. Na classificação, o Rennes vem na 3ª colocação, em 34 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 75 gols marcados e 36 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Saint-Étienne na 18ª colocação, em 34 jogos disputados, com 31 pontos conquistados, 38 gols marcados, 68 gols sofridos. Já atuando no ranking dos mandantes, a equipe do Rennes vem na 2ª colocação,
em 17 jogos disputados, com 12 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 46 gols marcados, 13 gols sofridos, 47 pontos conquistados. Aliás, 37 pontos conquistados. Já a equipe do Etienne, atuando fora de casa, 18ª colocação, em 16 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 9 derrotas, 15 gols marcados, 32 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols, em 8 de 9 menos que 5 cartões, nos últimos 5 menos que 11 escanteios. O Rennes foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Rennes, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marcam mais que 2,5 gols, nos últimos 6 menos que 5 cartões, e 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5 menos que 11 escanteio. O Saint-Étienne, nos últimos 6 jogos, sofreu gol, nos últimos 5 saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 6 ambos marcam 6 de 7 menos que 11 escanteio, nos últimos 3 confrontos deu Rennes. Lembrando, tropa, por que eu falo todas essas opções aqui de gols, escanteio, ambos marca e etc. Claro que deixamos uma dica confiável e deixamos outra como segunda opção, mas tem várias opções aqui que a tropa pode explorar. Por isso que gosto e é o correto comentar todas essas opções aqui para que podemos fazer uma análise mais completa e podemos explorar vários frutos das partidas. Bom, voltando à classificação, o Rennes é o favorito. Tem aí o segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do PSG, com um gol apenas de desvantagem. Tem total condições de permanecer aí brigando pela essa segunda colocação contra o Olympique de Marseille. Atualmente, 6 pontos afasta do Rennes. E o Etienne está lá, quase caindo para a segunda divisão. Então, para essa partida, vamos estar indo com a vitória do Bruno Ginésio, casa vence, e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para Portugal, o jogo do FC Porto versus Vizela, com início às 15 horas. Na classificação, a equipe do FC Porto, primeiro colocado em 31 jogos disputados, com 79 gols marcados, 20 gols sofridos, 82 pontos conquistados. Enfrenta o Vizela, que vem na 13ª colocação, em 31 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 33 gols marcados, 49 gols sofridos. Atuando em casa, o FC Porto continua na liderança, em 15 jogos disputados, com 13 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 44 gols marcados, 9 gols sofridos, 41 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Vizela vem na atuando fora de casa, o Vizela vem na 12ª colocação, em 15 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 18 gols marcados, 29 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Agora sim, nos últimos confrontos entre eles, o FC Porto, em 5 dos últimos 6, foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 7 são menos que 3 gols, em 7 de 8 menos que 11 escanteio e 8 de 10 menos que 5 cartões. O Vizela sofreu gol nos últimos 16 jogos, em 7 de 9 são ambos marcam, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. Último confronto, 3-1 para a equipe do FC Porto. O FC Porto é total favorito, a odd já explica tudo, mas não vamos pegar essa odd aí minúscula para nossas dicas. Então, o FC Porto está aí com a leve vantagem diante do Sport de Portugal, 6 pontos, 2 vitórias afasta Sport de Porto. Então, por esse retrospecto, é uma equipe que não perdeu ainda em casa, tem uma boa média de gol por partida atuando em casa. Por esse retrospecto, vamos estar pegando essa vitória do Porto ao intervalo. E você que é mais ousado, pegaria um jogo para gols também, um HT ao intervalo, mais de 0,5 gol. Seria uma opção viável, dependendo do momento do jogo. Claro, probabilidade 3-0 caça. Continuando, vamos para a Turquia, Superliga. O jogo do Trabzonspor versus a equipe do Antalyaspor, com início às 14h30. Na classificação, a equipe do Trabzonspor vem na primeira colocação, em 34 jogos disputados, com 76 pontos conquistados, 63 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Antalyaspor,
Na oitava colocação, em 34 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 44 gols marcados, 40 gols sofridos. Agora vamos ver o ranking dos mandantes. O Trabzonspor vem na segunda colocação no ranking, em 17 jogos disputados, com 11 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, 31 gols marcados, 14 gols sofridos, 39 pontos conquistados, só perde aí a liderança para o Konyaspor e perdeu em casa. Então, é um fator que pesa diante do Konyaspor. O Trabzonspor não perdeu em casa. Atuando fora de casa, a equipe do Antalyaspor vem na nona colocação do ranking, em 17 jogos disputados com 5 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 14 gols marcados, 24 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, ambas as equipes, 5 dos últimos 7 saíram mais que 2,5 gols, em 4 de 5 menos que 1 escanteio, em 8 de 9 saiu ambos marca. O Antalyaspor sofreu gol nos últimos 11 confrontos, e em duelos individuais, a equipe do Trabzonspor vem a 5 jogos sem derrota, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 6 de 8 ambos marcam. E a equipe do Antalyaspor vem a 6 jogos sofrendo gol, a 6 jogos saiu ambos marcam, em 5 de 6 mais que 2,5 gols, em 6 de 8 venceu o primeiro tempo, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões, e nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto entre eles, 2-0 para o Trabzonspor. Lembrando, o Trabzonspor é uma equipe que está na liderança, faltando 4 rodadas para terminar o campeonato. Vamos avaliar. Bom, o Fenerbahçe tem 65 pontos. Caso vença suas próximas 4 partidas, chegaria aí no máximo a 77 pontos. Então, o Trabzonspor, caso consiga a vitória, é automaticamente campeão da Turquia Superliga. Para essa partida, vamos estar pegando casa com empate nula, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série A. O jogo do Ceará versus Red Bull Bragantino é um bom jogo para você que gosta de montar ou gosta de brincar no Cartola FC. É uma boa opção. Tem início às 16h30. Na classificação, o Bragantino vem aí na sétima colocação em 3 jogos disputados, com apenas 5 pontos conquistados, 7 gols marcados, 3 gols sofridos. O Ceará vem na 14ª em 2 jogos, com 3 pontos conquistado, uma derrota e uma vitória, 4 gols marcados, 5 gols sofridos. A vitória do Ceará foi diante do Palmeiras. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, o Braga vem a 4 sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. E o Red Bull Bragantino sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto 2-2. Bom, para você que monta seu time no Cartola, não vejo a opção de colocar a zaga do Ceará e zaga do Bragantino nessa partida. Não vejo a opção. Acredito no jogo para gols nessa partida. É claro que o time é seu, você monta do jeito que achar melhor. É apenas uma opinião. Para essa partida, vamos ficar no jogo para mais de 1,5 gol ou ambos marcam. Probabilidade 2-1. Jogo: Goiás versus Atlético Mineiro. O início às 18h30. Na classificação, a equipe do Goiás não vem bem, empatou com o Palmeiras, é apenas um ponto conquistado em 3 jogos, 7 gols sofridos. Já o Galo vem na segunda colocação com 7 pontos conquistados, com 2 vitórias e um empate, 5 gols marcados e 2 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7 menos que 11 escanteios. Goiás, em duelos individuais, vem a 7 jogos sem vitória, as 7 sofrendo gol. Em 4 de 5 saem ambos marcam mais que 2,5 gol. Já o Clube Atlético Mineiro vem a 17 jogos sem derrotas, ou seja, 17 jogos de invencibilidade. Em 5 de 7 são menos que 3 gols. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 venceu o primeiro tempo. Em 4 de 5 são menos que 5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Galo e uma vitória do Goiás. É um jogo duríssimo para a equipe do Atlético Mineiro. Duríssimo. O Goiás vem a vários jogos sem saber o que é vitória, mas é uma equipe que sabe jogar em seu estádio. No início de temporada, jogou muito bem no início de temporada. Depois que perdeu o título
para o Atlético Goianiense. Depois que perdeu o título, não. Depois que perdeu para o Iporá, o Goiás caiu muito. Aí teve o Vini se machucando, etc. Mas o Hulk tem o Atlético Mineiro tem a sua estrela aí, o Hulk, entre outros jogadores importantes, tem um elenco robusto aí, muito mais qualificado. Então, por esse retrospecto, vamos levar o fator elenco. Por esse retrospecto, o Atlético Mineiro vem de um tropeço diante do Coritiba, estava vencendo de 2-0 e o time levou um empate, então vai querer buscar fora de casa. Fora vence, probabilidade 2-0 fora. É uma boa opção aí, o garotão Hulk, para você que gosta de montar o seu time no Cartola. Acredito que o Hulk será uma boa opção aí para a tropa do Cartola. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Grêmio versus CRB. O início às 16h30. Na classificação, tem apenas 4 jogos disputados. O Grêmio vem na quarta colocação, com 7 pontos, com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Vem aí com 4 gols marcados, 2 gols sofridos. O CRB, o lanterninha do momento, 20º colocado em 3 jogos disputados, com 1 ponto conquistado. Um empate, 2 derrotas, 2 gols marcados, 4 gols sofridos. Perdeu para o Náutico no jogo passado. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes aí, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em duelos individuais, a equipe do Grêmio saiu menos que 11 escanteios em 5 de 6. O CRB vem a 3 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 3. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu o Grêmio 3-1. O Grêmio é o favorito, em minha visão de jogo. Roger Machado versus Marcelo Cabo, mas o Grêmio é o favorito. Vamos pegar essa opção aí. E casa vence, probabilidade 2-0 casa. Tem outras opções aí na Série B. Ficou lá no canal do Brunão, esse jogo aqui do CSA vs Sport. Tá lá no canal dele. Continuando, vamos finalizar as nossas dicas pelo jogo aí da Copa do Brasil. O jogo entre Palmeiras versus a Juazeirense. O início às 21 horas. É um jogo um pouco atrasado. Bom, nos últimos confrontos não temos. Em duelos individuais, o Palmeiras vem jogando muito bem a Libertadores. Venceu os seus 3 primeiros jogos na sua primeira fase, 3 vitórias consecutivas. Tem 100% de aproveitamento lá na Libertadores. E vem aí numa sequência de 5 jogos sem saber o que é derrotas. Em 6 de 8 são mais que 10,5 escanteio. Em 8 de 10 mais que 2,5 gol. Já a Juazeirense vem a 3 jogos sem derrotas. Nos últimos 5 são menos que 3 gols. Bom, todos sabem que a equipe da Juazeirense é inferior tecnicamente à equipe do Palmeiras. O Palmeiras que enfrentou uma equipe do Oriente aí, saiu atrás do placar, conseguiu empatar ainda ao intervalo. E no segundo tempo saiu 7 gols do Palmeiras. O Palmeiras venceu pelo placar de 8-1. Tem o melhor ataque da competição na Libertadores. Para essa partida, o Palmeiras é bem favorito. Por esse retrospecto, não vamos acreditar na vitória do Palmeiras. Vai pagar uma odd muito baixa e baixíssima mesmo. Por esse retrospecto, vamos pegar um jogo para mais de 2,5 gols. E você que é confiante nessa equipe do Palmeiras, eu pegaria um casa ao intervalo. Dependendo da proporção do jogo, a partir dos 15, 20 minutos, a odd vai subir. E esse seria o momento da entrada, claro, analisando o jogo no ao vivo da melhor forma possível. Probabilidade 3-0 casa. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Espero que tenha curtido. Se chegou até esse momento do nosso vídeo, deixe o like para estar fortalecendo e compartilhe ao máximo que vocês puderem. Antes de partir para os nossos bilhetes prontos, vamos estar deixando nossas dicas bônus, que é a famosa mini, a opção de mini possível zebra, que seria a nossa primeira opção no jogo aí. Vamos lá, vamos dar uma subida. Esse jogo aqui do Borussia Dortmund vs Bochum, com início às 10h30 pela Bundesliga. Borussia Dortmund vem na segunda colocação, em 31 jogos disputados com 20 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 77 gols marcados, 46 gols sofridos, 63 pontos conquistados. Já o Bochum, 13º colocado, 31 jogos disputados,
10 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 30 gols marcados, 45 gols sofridos, 36 pontos conquistados. Ambas as equipes, em 6 dos últimos 7 confrontos, saíram mais que 2,5 gols. Nos últimos 7, ambos marcam. Nos últimos 10, menos que 5 cartões. Bom, o Borussia Dortmund sofreu gol nos últimos 7 confrontos. O Bochum vem a 5 sem derrota. A 12 sofreu gol. A 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E em duelos individuais, o Borussia Dortmund sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 são mais que 2,5 gols. Em 5 de 6 saiu ambos marca. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5, menos que 5 cartões. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. O Buchum vem a 3 jogos sem vitórias. A 3 sem marcar gols. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões. O último confronto deu empate. E nos 2 anteriores deu Buchum. Bom, para essa partida vamos estar pegando aí uma dica um pouco ousada, mas temos que deixar uma opção aqui de mínimo possível zebra. Então vamos pegar Bonchum com empate a um intervalo ou Bonchum com empate jogo todo. Seria uma mini ou possível zebra muito bem elaborada também. Tem outras opções de mini ou possível zebra aqui para a tropa, sim, não tenho dúvida, mas a princípio essa do Borussia Dortmund seria uma opção muito bem viável. Outra opção que vocês podem pegar é pela Inglaterra Premier League, o jogo do Leeds United versus Manchester City. Claro que o Manchester City é o favorito, mas podemos pegar aí esse Leeds United com empate a um intervalo como uma boa opção de mini ou possível zebra. Então é isso, vamos ao nosso bilhete pronto. Fique agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!